Quando surge família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Residência dos Porcos, trazendo aqui pra vocês a análise do Paulo Massini com o Danilo Lavieri e também junto com o Léo do canal Análise Verdão, um excelente moleque que faz umas análises incríveis, quem não conhece, vou deixar os créditos do canal dele aqui na descrição, beleza? Palmeiras que enfrenta o Ceará pela partida de ida da Copa do Brasil, às 19h30 amanhã lá no Castelão, então a gente vai trazer aqui pra vocês um corte a respeito da possível escalação do Palmeiras, lembrando que se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui no canal, dá essa moral pra gente, fechou? Tem mais delongas, bora pro vídeo. Muito bem. Ô, Léo, por que que o Palmeiras perdeu do Bahia? Porque o Bahia mereceu ganhar, Márcio. Eu tava batendo nessa tecla essa semana, que às vezes o povo tenta. Parece que ganhou, o Palmeiras é o melhor time do mundo, perdeu, o Palmeiras é o melhor time do mundo. Às vezes o adversário foi melhor só e foi mais eficiente, pronto, sabe? Eu acho que tem uma série de fatores aí que a gente pode analisar, tem o contexto. É um Palmeiras que teria que ser cobrado fisicamente falando depois de ir pro Beira-Rio ganhar do Inter, pro Castelão ganhar do Fortaleza e pra La Paz ganhar do Bolívar. Uma hora ou outra essa conta ia chegar. O Abel teve que trocar algumas peças, e às vezes a conta que chega de você ter uma sequência como essa é você precisar colocar o Benedetti no time, que é um garoto de 18 anos, que às vezes pode dar uma desligada ali no final do jogo, na hora da marcação, o que não é uma crítica, um julgamento, mas é só é o que vem dessa sequência de jogos. Eu acho que foi um primeiro tempo bem amarrado, foi um segundo tempo que o Palmeiras conseguiu se soltar mais, mas no geral foi um jogo entre duas equipes bem treinadas, que conseguiram fazer coisas interessantes. O Bahia conseguiu explorar alguns espaços na defesa do Palmeiras, principalmente com o William José fazendo pivô ali, né, dando casquinha, fazendo parede, os pontas passando nas costas. Foi uma coisa que funcionou muito, mérito do Rogério Ceni, aproveitou uma falha ali na marcação do Palmeiras, e o Palmeiras conseguiu criar suas oportunidades também. Eu contei pelo menos umas 6 oportunidades boas, assim, Maurício logo no comecinho, aí no segundo tempo o Vitor Roque, o cara tira em cima da linha, aí tem mais de uma jogada que o Palmeiras coloca o Estevão em 1 contra 1 pela direita, o Marcos Felipe defende. Então eu acho que não é o tipo de derrota que você pensa, nossa senhora, terra arrasada, oh meu Deus, o que vai ser do Palmeiras? Eu acho que é diferente, mesmo se tivesse terminado 0-0, se não tivesse sido uma derrota, é diferente, por exemplo, do primeiro jogo do Palmeiras no Brasileirão no Allianz Parque contra o Botafogo. Para mim, não tem nem comparação as duas atuações do Palmeiras. Aquele primeiro, o Palmeiras não conseguiu fazer praticamente nada, teve uma chance com o Flaco no finalzinho, o Botafogo teve espaço para jogar. Eu acho que esse foi um jogo mais parelho, os dois times tiveram chances, o Palmeiras acabou sendo cobrado por essa sequência de jogos, e no fim das contas o Bahia foi mais eficiente e mereceu vencer porque aproveitou a chance que teve. Mas eu acho que é uma derrota que é só uma pedrinha no caminho. Não significa que as 7 vitórias em sequência que tiveram antes eram uma enganação ou qualquer coisa do tipo. Muito bem. Danilo, você esteve lá. A gente vai falar rapidinho sobre o jogo que já passou, né? Mas é bom a gente só registrar, né, a opinião de vocês. Eu acho legal. Eu concordo com boa parte do que o Léo disse. Eu acho que o Palmeiras ele foi muito mal na hora de finalizar as oportunidades que criou, né? O Palmeiras, aos 5, 6 minutos, poderia ter feito 1-0 com o Maurício na marca de pênalti. Até o Abel fala disso na coletiva. E você fazer um gol ali com 10, antes dos 10 minutos, você muda completamente o panorama do jogo. Eu senti o Palmeiras nitidamente cansado no primeiro tempo, junto com sua torcida, bastante cansada. E no segundo tempo, o Palmeiras melhorou um pouquinho nas trocas. No segundo tempo, o Palmeiras teve 5 ou 10 minutos de pressão total, com a torcida, inclusive, empurrando. E aí o Palmeiras também, de novo, não soube aproveitar as chances que criou. Teve uma com o Vitor Roque que tira em cima da linha, outra do Flaco Lopes que cabeceio passa muito próximo. Concordo 100% com a questão do peso da sequência. O Palmeiras vem de uma sequência muito pesada e, obviamente, em algum momento ia ser cobrado. Inclusive, conversamos, né, Massini, na live de terça passada, sobre a nossa expectativa, que era o Palmeiras jogar com o time reserva na altitude, porque o Palmeiras tem uma sequência muito forte. Mas, quando o Abel opta por isso, a gente tem que entender que algumas consequências virão, e essa consequência ficou bem clara nesse jogo contra o Bahia. Concordo, assino embaixo em relação à minha preocupação
para o futuro, ela não existe. Eu acho que é um jogo totalmente normal e que no final das contas está dentro das contas, com o perdão da redundância, porque o Palmeiras ganhou 2 jogos que ninguém esperava fora de casa e o tropeço no Bahia é uma gordura queimada, né? O Palmeiras poderia estar agora na liderança com essa gordura, queimou a gordura, está pau a pau com o Flamengo, um ponto, acho que totalmente dentro do planejado. Perfeito. Bom, nosso próximo tema é esse aqui, ó. Qual time enfrenta o Ceará na Copa do Brasil? Mas antes eu vou mostrar só para vocês o que vem pela frente. Se liga, olha o mês de maio. Isso aí é tema para o último bloco do nosso programa, mas é um inferno, é uma loucura, não para. Tem jogo dia 31 de maio, que é o fim da sequência aqui, Cruzeiro e Palmeiras. É inacreditável o que está acontecendo com o futebol brasileiro neste ano. Uma pausa aqui para dar um abraço para o Josafá, para o Residência dos Porco, Silva Newton, Pedro Silva, Deusimar, Anselmo Micheletti, Pedro Silva, Décio Rocha, Dani, Vanderlúcio, tá sumido, hein, filho? Juan Macedo, tudo bem, galera? Muito obrigado aqui pela presença de vocês. Já deixa o like e se inscreve no canal. Osmar Matos pedindo calma. Vamos que vamos, vamos que vamos. Deivinho tá aqui. E tem mais. Quem quer ganhar jogo e título não pode pensar em poupar. Tem que aproveitar todas as oportunidades, diz o Gilmar Ferreira Góes. É incrível como ainda as pessoas não têm essa percepção, né, do que é jogar a cada 2, 3 dias com viagem, né? É impressionante ainda como as pessoas muita gente não consegue entender o que é poupar, o que é trocar, o que é mudar os jogadores para tê-los todos inteiros na sequência. Bom, meus queridos, a informação que tenho aqui, Murilo, Mike e Rafael Veiga treinaram com o grupo, porém treinaram com o grupo, mas não estão ou não estarão à disposição para o jogo de amanhã. Marcos Rocha e Bruno Rodrigues também estão em transição, fizeram um trabalho à parte, deu para ver aqui fotos do Rafael Veiga, que está sendo acusado de ser o responsável pela melhora do Palmeiras, a saída dele. Né? Tem dúvidas aqui no time, vai o Everton, vai já, e também não tem outro, né? Aí quem joga Benedetti ou Bruno Fux, Piquerez, Emiliano ou Aníbal, Rios e Evangelista ou Evangelista, Felipe Anderson, Estevão Facundo, Flaco ou Vitor Roque, Paulinho entra nesse time ou não. Esse é um tema também que a gente vai falar aqui, mas diante das características do Ceará, Léo, pelo que eu tenho visto lá no Análise Verdão, o Léo faz bastante trabalhos, né, e estudos e análises a respeito dos jogos do Palmeiras, e principalmente o que eu mais gosto, características dos adversários, porque é muito difícil para mim, para o Lavieri, para os jornalistas em geral, acompanhar os jogos dos adversários do Palmeiras. Eu tenho visto o Ceará jogar, é um time bem reativo, né, um time que joga muita transição, muita força física. Para este modelo de jogo, naquele gramado que é um pasto horroroso, o que você pensa em termos táticos e de montagem do time dentro do que a gente está vendo aí de jogadores que estarão à disposição do Abel Ferreira? Então, Massa, Ceará que do bom técnico Léo Condé, né? O Condé que foi campeão da Série B com o Vitória, quando o Vitória subiu, aí ele é demitido no comecinho da temporada ali na Série A. Ele assume o Ceará ano passado sem tanta chance de subir, consegue subir com o Ceará e começou até bem no Campeonato Brasileiro, tá roubando uns pontinhos aí de todo mundo. O craque do Ceará no momento é o Pedro Raul, né, que foi chutado do Corinthians e tá fazendo gol à torta e à direita lá no Ceará, centroavantão, 1,90, então já é um ponto pro Palmeiras ficar atento aí, pivô, bola aérea e tudo mais. Mas pensando na escalação, Massa, eu acho que o Palmeiras chegou num momento de elenco que consegue rodar e trocar algumas peças sem perder tanto e sem ser um negócio de meio time inteiro titular, time inteiro reserva, porque você vê, no último jogo agora jogou o Benedetti. Pode jogar o Fux agora, pode jogar o Naves. O Palmeiras não vai perder tecnicamente com isso. A dupla de volantes foi Aníbal e Rios. Contra o Ceará pode ser Emiliano Martínez e Evangelista. Tá excelente. O Palmeiras não vai perder muito com isso.
O Estevão começou no banco, pode voltar no lugar do Maurício. O Flaco vem de 2 jogos como titular, o Vitor Roque pode voltar nessa partida. Então são peças que o Palmeiras roda, acho que não necessariamente pensando em tem que ter o time inteiro para esse jogo, tem que ter um time inteiro para o jogo contra o Vasco, mas quem tiver mais inteiro ao longo da semana, sem perder a força do coletivo, vai acabar jogando. Então eu acho que é um jogo para continuar fazendo isso. Eu gostaria de ver um Emiliano Evangelista no meio, um Estevão voltando, e se possível, se rolasse um Paulinho e Vitor Roque, eu acho que seria legal de ver, porque eu sei que você falou do gramado que realmente dá uma judiada, porque é muito pesado, mas eu tô doido para ver esses dois juntos. Esse é um próximo tema nosso aqui, Léo. Você tocou num ponto Já importante. adiantei. E isso, foi bem, foi bem. E o Gustavo Soler publicou no Twitter a foto do Murilo. Então, o Murilo voltou, viajou com a equipe lá para o Ceará, para enfrentar o Ceará, o que é uma ótima notícia, né, Lavieri? É uma boa notícia, né? Eu acho que é diferente, por mais promissor que possa ser o Benedetti ou até eventualmente o Naves, você ter o Murilo é outro nível de jogador pela experiência, por toda essa questão. E lembrando, né, o Palmeiras está com o Fux também, jogando muito também, chegou agora e está sendo bastante exigido, digamos assim, então é uma boa notícia. A gente tem, por conta dessa restrição do Palmeiras na divulgação da lista dos relacionados, normalmente a gente conta com os veículos locais que fazem a cobertura na chegada do time lá em Fortaleza, ou eventualmente dos amigos de outros sites aqui do Brasil, de São Paulo, que vão para lá também. Então, vamos ver quando sair a lista de relacionados completa, a gente pode ter uma ideia melhor, mas o Murilo viajar é uma excelente notícia, porque o Palmeiras tem sentido falta deles, e especialmente porque, mesmo antes, vamos ser sinceros aqui, né? Antes mesmo ele de machucar, ele e o Gomes já formaram uma dupla que a gente brilhava mais o olho, né? Espero que eles voltem a ter esse desempenho. Então, já que você tocou no tema, Léo, eu vou começar com o Danilo. Paulinho e Vitor Roque como titulares, por que ele faz tanta coisa assim, o Abel, né? Ele é incapaz de fazer um agrado para o povo, não, o Lavieri? Ele não faz de jeito nenhum, né? Aliás, noticiou recentemente aqui o nosso palestra que os empresários dele estão vindo ao Brasil em maio para ver se renova o contrato ou não. Já já a gente dá uma pitadinha disso aí também. Fala, Danilo. O Abel, ele tem essa questão desde o começo, desde sempre ele teve, né? Não é que foi agora, não é que ele ganhou e ficou metido, essas coisas que fala, né? Não, ele sempre foi assim, né? Desde o começo ele tinha algumas convicções e muitas vezes essas convicções acabaram dando resultado, né? Não à toa ganhou o que ganhou. Mas eu também tô morrendo de vontade de ver Paulinho e Vitor Roque juntos. O Paulinho jogando como um segundo atacante, pelo amor de Deus, não como um ponta. Isso é o que eu espero. E o Vitor Roque podendo desencantar, né? Porque o Vitor Roque já começa 11 jogos, nenhum gol, sendo que o coitado teve 2 gols anulados por 1 milímetro, que é um negócio surreal, né? Que não tivesse VAR, ele estaria com 2 gols, mas enfim, é o que vivemos hoje em dia. O Abel é esse cara, né, Massini? Ele não cede a nenhum tipo de pressão, foi mudar o Felipe Anderson de lado porque o Veiga machucou, e às vezes tem um técnico que eu já ouvi alguém falando, eu vejo tanto programa que eu já não lembro quem falou isso, que tinha um técnico das antigas que falava que Deus escala, e que no final foi Deus que deu uma ajudada nesse caso, acho que foi o PVC que tem dessas, né? Que foi Deus que ajudou o Abel a mudar um pouco desse conceito do Veiga, com o Felipe Anderson lá pela direita, o Estevão um pouco mais centralizado. Eu acho que a hora que ele colocar o Paulinho e o Vitor Roque, ele vai ver. Agora, o que me intriga, o Massini, é que eu acho que o Paulinho ainda não está em condições de jogar 45 minutos. Porque não é possível que ele não tenha feito esse teste ainda. A única coisa que me explica ele não ter jogado é que ele não está em condições físicas, porque não é possível
que o Abel não faça esse teste se o cara tiver condições físicas, não sei se tem alguma explicação tática por trás da prancheta aí que o Léo pode trazer pra gente, mas fisicamente, pra mim, é a única coisa, porque senão ele teria que ter jogado pelo menos 45 minutos já, né? O cara já tá há muito tempo já bem, e outra, ele entra bem nos jogos, cara. Ele entra, e o Palmeiras, e eu não sou contra isso aqui antes de qualquer coisa, hein? Mas o Palmeiras é um time que troca muito a bola, vai de um lado para o outro, procurando, esperando o adversário ter um desajuste ou alguma cobertura errada e aproveita o espaço. Não sou contra, é um modelo que, beleza, tá dando certo. Mas quando o Paulinho entra, você vê que ele é mais incisivo, é o cara que tenta mais ir para cima, para dentro dos caras. E aí muda um pouco o ritmo do jogo, e isso eu acho muito bacana. Então eu não sei, eu acho que a única explicação na minha cabeça para ele não ter sido testado ainda mais de 45 minutos, ou pelo menos 45 minutos, é a explicação física. Léo, eu queria te ouvir a respeito da entrada do Paulinho, porque o Abel deu numa das coletivas dele, ele posicionou a Paulinho e Facundo pelo lado esquerdo, e tem essa entrada do Vitor Roque como ponta esquerda, que teve um motivo para ele colocar o Vitor Roque lá, que não era bem jogar pela ponta esquerda, né? Ele falou sobre isso na coletiva. Eu queria que você explicasse para nós, por favor. Então, Massa, eu acho importante. Tiveram muitas críticas, né, a respeito de como entrou o Vitor Roque, de como entrou o Paulinho depois desse último jogo, mas eu acho importante a gente diferenciar o que o Abel faz ou tenta fazer, independente da ideia ser boa ou não, mas o que ele tenta fazer no decorrer de um jogo, por causa do contexto do jogo, e o que ele pensa como ideal para o jogador no encaixe dele dentro do Palmeiras. O Paulinho é um cara que foi usado nesse último jogo um pouco mais atrás, né? Quase como um 10 ali. Muito porque o Palmeiras já tinha Vitor Roque e Flaco Lopes, também não adiantaria de nada você jogar o Paulinho lá para frente também e ter os três afundados lá na última linha do adversário. Então o Paulinho acaba tendo que dar uns passos para trás para ajudar a construir, e foi bem fazendo isso. O Paulinho é um cara que o ideal ele tá sempre perto do gol, por causa dessa objetividade que o Danilo falou, mas dá para ver que ele é um cara que tem qualidade para achar um passe, para dar uma pifada. Primeiro lance dele, ele coloca a bola com a mão na cabeça do Flaco Lopes, né? Naquela cabeçada que tira a tinta da trave. Passou isso aqui, né, cara? Passou Exato. Isso aqui. E ainda tem um outro lance que ele disputa a bola dentro da área, toca para o meio. Enfim, o Paulinho, os 3 jogos que ele entrou, ele foi bem nos 3 jogos. Contra o Corinthians ele quase faz gol, contra o Inter ele quase faz gol, e agora contra o Bahia também. Então, até respondendo o que o Danilo falou, realmente eu acredito que seja físico mesmo, ele não tá jogando. E o Vitor Roque, até esse último jogo contra o Bahia, ele tinha jogado mais como centroavante único, né? Como o camisa 9 do time. Só que como o Palmeiras estava correndo atrás do placar, acho que até vale discutir se o Palmeiras deveria correr tão desesperadamente atrás do placar nesse segundo jogo contra o Bahia, mas como o Abel estava querendo a vitória, e o Bahia estava cada vez se fechando mais no segundo tempo, o Flaco vinha de gols, vinha de boas partidas, o Abel opta por manter o Flaco, e quando você mantém o Flaco e coloca o Vitor Roque, você passa a usar 2 centroavantes e você acaba precisando ter um centroavante para fixar os zagueiros e outro para tentar aproveitar melhor os espaços, que no caso seria o Vitor Roque. Eu até acho que o posicionamento, a movimentação do Vitor Roque nesse último jogo, ela começa de um jeito e termina de outro, sabe? Ele começa abrindo um pouco mais para receber com o Piquerez, e com o passar do segundo tempo, o Palmeiras vai se mandando mais para cima, vai buscando mais o gol, o Piquerez passa a jogar mais espetado e jogar mais o Vitor Roque para dentro, que na minha visão é o ideal, Vitor Roque mais para dentro, mais perto do gol. Acho que ele aberto na ponta esquerda passa longe do ideal. Mas eu acho que é uma coisa mais de contexto do jogo mesmo. Eu não acho que o Abel pensa nisso para o Vitor Roque dentro do Palmeiras. Eu acho que é mais porque o Palmeiras buscava o resultado contra o Bahia. E pensando agora mais para frente, o ideal realmente seria usar o Vitor Roque como esse 9, né, esse centroavante do Palmeiras, e o Paulinho como segundo atacante, como o Danilo falou, podendo cair para os lados, podendo recuar para ajudar a construir. Era isso que ele fazia no Atlético Mineiro.
Não era um cara que ficava preso na ponta, nem que ficava preso no meio. Era um cara que jogava em dupla com o Hulk e tinha essa possibilidade de cair para o lado para poder trazer a bola de frente como um ponta, ou de atacar a área como um centroavante, ou de recuar e participar da construção como um meia. E na minha visão, o jeito que o Palmeiras tem jogado ultimamente, pelo menos nessa sequência, encaixa o Paulinho nessa função. Eu acho que é uma questão... Assim que ele tiver 100% fisicamente para começar um jogo, acho que é só colocar, não tem muito mistério. E aí, Lavieri, você acha que o Abel vai fazer isso amanhã? Acho que não, hein? Não, acho que amanhã não. Eu acho que ele vai até ter algum tipo de precaução amanhã também por conta do gramado. Ele já reclamou, o Mikael machucou lá, né? Então eu acho que ele vai ter um certo tipo de precaução. Eu não espero, pelo menos para amanhã, que ele faça isso, mas é inevitável que em algum momento ele faça esse teste, né? É inevitável. Então eu tô também... Eu não sei. Depois que ele jogou com o time titular na altitude, eu fiquei pensando, será que ele vai poupar contra o Ceará? Vai tentar jogar as fichas aqui em São Paulo, segurar o resultado por lá? Eu estou bastante curioso para saber qual vai ser a estratégia do Abel nessa sequência, porque não para, como a gente já viu, como você já mostrou na tarja aí embaixo, não para, não tem folga. Talvez a folga é jogar com o Bolívar dentro de casa, você pode, de repente, jogar com um time um pouco mais abaixo, ainda mais se o Palmeiras conseguir um bom resultado contra o Cerro fora de casa, mas, putz, é uma sequência e tanto, eu estou bem curioso para saber a escalação de amanhã. Eu vou dizer para vocês, o jogo contra o Ceará é uma equipe de respeito, tem que respeitar, claro, sempre respeitar o adversário, mas é possível você mexer e mexer bastante, né, no time para enfrentar o Ceará no primeiro jogo da Copa do Brasil, até porque tem o segundo jogo ainda em casa. Ô, Lavieri, você foi ao Allianz Parque e não são poucos os relatos de que está diferente, está gelado, as pessoas reclamam, e usa o celular no jogo e assiste, joga jogo da velha, joga dama durante o jogo, enfim. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque essa é uma coisa que tem incomodado, né? O Allianz Parque virou um estádio frio. Quais os motivos para isso e quais as soluções? Você primeiro, o meu querido Lavieri. Bom, vamos lá. É uma explicação um pouco longa, não é só eu não vejo só um fator. Primeiro, dando a experiência que eu não tive só no Palmeiras e Bahia, já tive em outros momentos também, em outros jogos, mas o torcedor realmente, essa questão do celular é realmente assustador, assim. Que eu tava lá e os dois caras do meu lado estavam assistindo a jogo da NBA, ao vivo, com o jogo do Palmeiras rolando, e assim, era playoff, não é final, ainda que fosse eu já não entenderia, mas enfim. E aí depois tem vários vídeos viralizando aí, né, teve agora da paciência que viralizou, e tem outros vídeos viralizando, e isso é uma questão de celular que acontece em vários outros setores da sociedade, digamos assim, né, é um problema até de escola e etc. Mas na arquibancadas deveria ser um problema menor. Mas o que tem além disso? Eu não, pelo amor de Deus, eu fiz o vídeo esses dias e muita gente falou, parece que você nunca foi no estádio, o torcedor sempre reclamou. Não é a reclamação o problema. Sempre o torcedor reclamou, sempre o torcedor foi corneta. Não é esse o ponto é a tolerância, é o quando isso começa e o como isso começa. Hoje as pessoas elas não reclamam, elas querem destruir. E isso acontece aos 5 minutos. O Palmeiras vem de uma sequência de 7 vitórias no Beira-Rio, no Castelão, contra o Corinthians, na altitude. E aí, aos 5 minutos, os caras estavam xingando do meu lado o Flaco Lopes, dizendo que ele não serve para vestir a camisa do Palmeiras. Sendo que o Flaco Lopes tocou um tango na altitude. De novo, pode reclamar, sempre reclamaram. A torcida do Palmeiras sempre foi chata. O que me pega é quando isso começa a acontecer. E por quê? Porque isso passa para o campo, é nítido, é óbvio. Porque começa com um pequeno burburinho, um cara xingando, depois viram 2, depois 3, e depois é aquela tentativa de passe, aquela enfiada que, o jogador tem que tentar. Felipe Anderson, Rios, os caras que gostam de pôr a bola no vazio, bola
pro facão, pro pivô, enfim, para alguém fazer alguma coisa ali na frente. O cara erra e aí o estádio vai. Na próxima bola, na próxima bola, aumenta. Óbvio que isso passa para o campo. É óbvio que a bola queima. E a gente já viu jogador que, porra, não tem. Tava bem, joga bem, acerta, passa, acerta drible, vai para cima dos caras e acerta, e se erra, tenta de novo. E no Allianz Parque tenta uma vez, não tenta a segunda. Porque tá virando insuportável. Porque o Palmeiras, na minha visão, a torcida do Palmeiras deveria aumentar um pouco o nível de tolerância. Reclamar depois de tomar o gol no último minuto do Bahia é mais do que normal. Xingar, vaiar, é mais do que normal. Mas isso aos 5 minutos do primeiro tempo, para mim, não é normal. E junto disso tudo, obviamente, tem a mão da nossa querida diretoria, porque, obviamente, os preços são caros, estão altos. O cerco que é feito no estádio é cada vez pior. Você diminui o clima que tem do pré-jogo, você diminui o clima ao entrar no jogo e você tira do estádio aquele cara que vai e apoia incondicionalmente. Eu acho que o pessoal tem tratado o futebol como um produto, tem achado que o futebol é como se você comprasse lá uma garrafa de refrigerante que diz que você vem 300 ml, se não vier 300 ml, você tem direito de ir no Procon reclamar. O estádio está um túmulo. É um túmulo. A sorte foi que a torcida do Bahia não estava gritando tanto. Porque em outros jogos, como foi contra o Botafogo, que eu também fui, a torcida do Botafogo estava torcendo em casa, cara. E não dá. E aí isso tem reflexo dentro de casa, tem reflexo nos números. Claro que é só um recorte pequeno. Claro que na maioria o Palmeiras ainda é muito melhor no Allianz. Claro que o Palmeiras ainda tem muito mais classificações do que eliminações. Mas o clima no Allianz não está mais jogando a favor do time. Família, essas aí foram as notícias do Verdão dessa terça-feira. Palmeiras que está se preparando para enfrentar amanhã o Ceará lá no Castelão, né, às 19h30, horário de Brasília. E, cara, é isso. A gente viu aí uma possível escalação aí que o Massa trouxe pra gente, Danilo Lavieri também juntamente com o Léo, a respeito do que o Palmeiras pode fazer para poupar, entre aspas, alguns dos jogadores que são os principais pro jogo de amanhã, porque é um estádio pesado, é um gramado alto, é um estádio difícil de jogar. Então é praticamente que nem o Léo falou, o Palmeiras chegou num estágio de um elenco onde o poupar não faz você perder tanta qualidade técnica, entendeu? Na verdade, você pode entrar com alguns titulares e alguns reservas, porque hoje em dia essa mescla é o time misto, né? Famoso time misto. Nem 11 titulares, nem 11 reservas. É poupar 2 aqui, depois entrar com 2 considerados reserva ali. E, cara, basicamente é isso. Conforme o que o Léo falou e o Massa também, juntamente com o Danilo Lavieri, a gente tem uma possível escalação assim, ó. Com o Everton no gol, que incansável Everton também não sai. O Everton no gol, Giai, Bruno Fux, Gomes e Piquerez. Apesar que o Murilo já está relacionado, até viajou com o time. Mas acredito que o Murilo não vai para jogo, não. Emi Martinez, Evangelista e Estevão, jogando mais por dentro. Seria ideal, seria dos sonhos esse ataque. Felipe Anderson pela direita, Paulinho pela esquerda e Vitor Roque. Por mais que eles preferem o Paulinho como um segundo atacante, né, e não ponta esquerda, dá pra fazer também, cara. Dá pra fazer também o Paulinho flutuando ali atrás da última linha, atrás dos atacantes, né? Então, pô, mas aí ficaria um 4-4-2, digamos assim, né? Pra ficar só o Felipe Anderson e o Vitor Roque mais à frente. Ou deixar só o Vitor Roque avançado, Felipe Anderson e Paulinho mais atrás, partindo na criação ali pela ponta ou pelo meio, no facão ou na ultrapassagem, enfim. Tem diversas possibilidades aí. Quem entende mais de tática, de função tática, isso aí vocês falam com a Abel. E é isso, família. A gente tá vendo aqui também a repercussão ainda, a questão do Allianz Parque, né? O porquê do Palmeiras não tá desempenhando tão bem no Allianz Parque. Querendo ou não, isso ainda continua repercutindo. Mas eu prometo que essa é a última vez aí que a gente fala sobre isso por enquanto. Caso as coisas não melhorem ou piorem, também a gente vai ter que tratar disso, porque é inadmissível o Allianz Parque não ser mais a casa onde os adversários tremiam pra jogar, tá ligado? O Allianz Parque tem que ser o local onde o jogador adversário, quando entra, ele treme de medo, dada a energia, a pressão, a gritaria, o incentivo da torcida do Palmeiras, entende, mano? Agora você entra lá no Allianz Parque, tá todo mundo sentadinho, mexendo no celular, na sua cadeirinha confortável, tomando sua cerveja sem álcool. Pô, pelo amor de Deus, irmão. Os créditos vão estar todos aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, dá essa moral pra gente, fechou? E é isso. Até o próximo vídeo. Amanhã tem pré-jogo e também tem pós-jogo. Então já se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade do Verdão. Beleza, família? No mais é isso. Até o próximo vídeo. Avante palestra. Os porco é louco. É nóis.